Preste muita atenção nisso. Existe algo que o inimigo tem medo que você descubra hoje. Porque no momento em que você entende essa verdade espiritual, a guerra muda de lado. Talvez você esteja sentindo ataques, opressões, portas fechadas e batalhas que parecem não ter fim. Mas Deus manda te dizer algo agora. O diabo só permanece onde não encontra resistência espiritual. E a palavra revela um segredo poderoso em Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Hoje você vai entender como fazer o inimigo fugir da sua vida. Existe uma guerra acontecendo agora, e ela não é apenas física, é espiritual. Muitas pessoas estão sentindo isso mesmo sem conseguir explicar. Ataques na mente, cansaço espiritual, desânimo repentino, problemas surgindo de todos os lados, e você começa a se perguntar: por que parece que tudo está lutando contra mim? Mas a verdade é que existe uma batalha invisível acontecendo. A Bíblia ensina que nossa luta não é contra carne nem sangue. Existe um conflito espiritual tentando enfraquecer sua fé, sua mente e sua autoridade espiritual. Talvez você já tenha vivido dias em que parecia que a sua oração não passava do teto. Dias em que você tenta se aproximar de Deus, mas alguma coisa tenta te puxar para trás. Talvez seja medo, talvez seja culpa, talvez seja um peso espiritual que você não sabe explicar. E o inimigo trabalha exatamente assim. Ele tenta te manter cansado espiritualmente. Porque uma pessoa cansada espiritualmente para de lutar, ela para de orar, ela para de resistir, ela aceita a opressão como se fosse normal. Mas existe algo que o inferno teme. O inferno teme quando alguém descobre sua autoridade espiritual. Porque quando um filho de Deus entende quem ele é diante do Senhor, a batalha muda completamente. O que parecia um ataque impossível de vencer começa a perder força. O que parecia uma prisão espiritual começa a se quebrar. E é exatamente isso que Deus quer revelar para você hoje. Existe uma estratégia espiritual que faz o inimigo bater em retirada. O inimigo trabalha com uma estratégia muito clara. Ele não precisa aparecer, ele prefere agir escondido. Ele planta pensamentos, ele alimenta dúvidas, ele cria distrações. Ele tenta te afastar da presença de Deus pouco a pouco, porque ele sabe de uma coisa: uma pessoa longe da presença de Deus fica vulnerável espiritualmente. Então, ele começa a trabalhar em áreas silenciosas. Primeiro, ele tenta atacar a mente, pensamentos de medo, pensamentos de fracasso, pensamentos dizendo que nada vai mudar. Depois, ele tenta atacar sua fé. Você começa a orar menos, você começa a duvidar mais, e quando você percebe, sua vida espiritual já não está mais como antes. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas cometem um erro. Elas tentam lutar contra o inimigo com força humana. Mas batalhas espirituais não são vencidas assim. O inimigo não teme força humana. Ele não teme inteligência humana. Ele não teme estratégias humanas. Mas existe algo que faz o inferno tremer: autoridade espiritual. E essa autoridade nasce de uma coisa simples: submissão a Deus. Porque quando uma pessoa se posiciona espiritualmente diante de Deus, ela deixa de ser apenas alguém tentando sobreviver. Ela se torna um soldado espiritual em posição de batalha. E é aqui que entra o segredo revelado em Tiago 4:7. A palavra de Deus revela uma estratégia espiritual extremamente poderosa em Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe algo muito importante. O versículo não começa falando sobre resistir ao diabo. Ele começa com algo antes: sujeitai-vos a Deus. Isso significa alinhar sua vida com Deus. Significa colocar Deus acima da sua vontade.
acima das distrações e acima das vozes que tentam te afastar da presença dele. Porque quando uma pessoa se submete a Deus, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Ela passa a andar debaixo de autoridade divina. E quando você está debaixo da autoridade de Deus, você também recebe autoridade espiritual. E então vem a segunda parte da estratégia: resistir ao diabo. Resistir não significa ter medo. Resistir significa se posicionar espiritualmente. É quando você ora mesmo quando não tem vontade. É quando você continua buscando a Deus mesmo em meio às batalhas. É quando você declara a palavra mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É quando você se levanta espiritualmente e diz: na minha casa, o inimigo não tem autoridade. Na minha mente, o inimigo não tem espaço. Na minha vida, quem governa é Deus. E a promessa da palavra é poderosa. A Bíblia não diz que o diabo talvez vá embora. Ela não diz que ele pode considerar fugir. Ela declara algo direto: ele fugirá. Isso significa que existe um momento na batalha espiritual em que o inimigo percebe algo. Ele percebe que aquela pessoa não vai recuar. Ela não vai desistir da fé. Ela não vai abandonar a presença de Deus. E quando o inimigo encontra resistência espiritual verdadeira, ele perde terreno. Portas espirituais começam a se fechar para ele. Ataques começam a perder força. E aquilo que parecia uma guerra impossível começa a mudar. Porque quem está do seu lado é maior que qualquer força espiritual contrária. Essa palavra falou com você hoje. É porque Deus está te chamando para se posicionar espiritualmente. A batalha que você está enfrentando não define o seu destino. O que define o seu destino é a autoridade espiritual que você decide assumir diante de Deus. E eu quero fazer uma oração por você agora. Mas antes, escreva nos comentários: eu resisto ao inimigo em nome de Jesus. Esse comentário é um ato de posicionamento espiritual. Também se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada, porque aqui nós liberamos palavras que fortalecem sua fé todos os dias. E se você conhece alguém que está passando por batalhas espirituais, envie esse vídeo para essa pessoa agora, porque quando um filho de Deus decide se levantar em fé, o inferno é obrigado a recuar. Depois de entender essa verdade espiritual, existe algo que muitas pessoas ainda não percebem. A resistência espiritual não acontece apenas em momentos grandes de oração. Ela acontece nas decisões pequenas do dia a dia. Porque muitas vezes o inimigo não tenta te derrubar com ataques gigantes. Ele tenta enfraquecer sua resistência pouco a pouco. Ele tenta fazer você parar de orar. Ele tenta fazer você perder o ânimo de buscar a Deus. Ele tenta ocupar sua mente com preocupações, distrações e pensamentos negativos. E quando uma pessoa começa a se afastar da presença de Deus, mesmo que lentamente, ela começa a perder sensibilidade espiritual. Por isso, a Bíblia nos ensina algo muito poderoso em 1ª Epístola de Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Observe que a palavra fala sobre vigilância. Isso significa manter o coração atento. Significa perceber quando pensamentos errados começam a tentar dominar sua mente. Significa discernir quando o desânimo começa a tentar entrar no seu coração. Porque muitas batalhas espirituais começam primeiro na mente. Antes de alguém desistir da fé, ela primeiro começa a acreditar em mentiras. Mentiras como: Deus não está ouvindo você. Nada vai mudar na sua vida. Essa batalha é grande demais. Mas a verdade espiritual é outra. Quando você permanece firme na presença de Deus, essas mentiras começam a perder força, porque a palavra de Deus renova a mente. A oração fortalece o espírito, e a presença de Deus traz clareza para enxergar aquilo que o inimigo tenta esconder.
É por isso que muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia venceram batalhas espirituais que pareciam impossíveis. Um exemplo poderoso está na vida de Daniel. Mesmo vivendo em um ambiente cheio de pressões e ameaças espirituais, ele decidiu manter algo inegociável: a sua vida de oração. A Bíblia mostra que Daniel orava 3 vezes por dia, e mesmo quando tentaram impedir isso, ele continuou firme, porque Daniel entendia algo muito importante: a força espiritual não nasce no momento da batalha. Ela é construída na comunhão diária com Deus, e isso continua sendo verdade hoje. Cada momento que você decide orar, cada vez que você decide abrir a palavra, cada vez que você escolhe confiar em Deus, mesmo quando tudo parece difícil, você está fortalecendo sua posição espiritual. E quando uma pessoa fortalece sua posição espiritual, algo começa a acontecer no mundo invisível. A presença de Deus começa a ocupar espaços onde antes havia medo. A paz de Deus começa a substituir a ansiedade. E a autoridade espiritual começa a crescer dentro de você.